A paz do Senhor Jesus para todos. Pastor Afonso, passando aqui hoje pela noite. Já faz um tempinho que eu não sento aqui na mesa, mas Deus está no controle de tudo. Quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui no canal Podcast Pastor Afonso, e também quero agradecer aos novos inscritos do canal. Quero agradecer a você que tem feito a sua inscrição, que Deus continue te abençoando, e também quero reforçar o pedido de oração. Continue orando pela minha saúde, pela saúde da minha cunhada, que se encontra hospitalizada, irmã Maria, a diaconisa ali da Igreja Jesus está voltando. Minha esposa está com ela lá no Hospital Municipal em Cajazeiras, mas com as orações dos irmãos, eu creio que já a nossa família já conseguimos a nossa vitória. Também quero agradecer a todos que têm compartilhado, todos que têm deixado o seu like e comentado. Gente, comenta aí o vídeo aí, deixa seu like. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí. Mas sem perca de tempo, eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. E que nesta noite, toda má notícia que iria bater em nossas portas já caiu por terra nesta noite. É uma noite de sono reparador, em nome de Jesus. Você que não sorriu durante o dia, eu profetizo, antes de você deitar, você vai sorrir em nome de Jesus. Amém? Estarei orando porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Você sabia que Deus fala conosco todo dia? Sim, Deus fala conosco, comigo e com você toda hora, a todo momento. E agora não será diferente. Deus tem uma palavra para mim e para você. Oremos. Pai querido, Pai amado, Pai santo, nesta noite de quarta-feira, hoje 25, Senhor, do 6 de 2025, eu quero te agradecer, Pai, por este dia que já se encontra se findando, pelos livramentos da manhã, pelos livramentos da noite, e quero apresentar todo plantonista que se encontra de plantão. Deus repreende todo o mal durante esse serviço. Assim como o Senhor permitiu que ele chegou em paz, Senhor, no plantão, que amanhã ele retorne em paz, livrando ele da bala perdida, de toda sorte de empecilho. Ó Deus, que o pai de família, que a mãe de família, o Senhor possa entregá-los em paz em sua casa. Agora, Pai Santo, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 1, que diz assim: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pela grade de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou o mensageiro e disse-lhe: Ide perguntai a Baal-zebube, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com o mensageiro do rei de Samaria, e diz-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para ires consultar Baal-zebube, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Irmãos, eu estava pensando em fazer a mensagem pela manhã, amanhã de manhã, mas quem pode resistir ao Espírito Santo?
Quem pode resistir a este chamado? Eu estava aqui, veio esta mensagem na minha mente, e como introdução, eu já quero dizer que Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Gente, existe algo no coração deste Deus, no sentimento deste Deus, acerca da humanidade, acerca de mim e acerca de você. Deus sempre quis, em todos os seus planos, Ele sempre quis, e é da vontade de Deus, cuidar de mim e cuidar de você. Deus, Ele cuidou de Adão, cuidou de Eva, providenciando um jardim. Quando eles erraram, que eles viram que estavam nus, Deus providenciou vestes para eles. Deus mostrando sempre que quer ser Deus que cuida, que livra, que guarda, que sustenta, que orienta. O Deus que protege. E Ele vai trazendo o seu povo a um caminho de providências. Deus, Ele sempre colocou Israel ou alguém que tinha chamado em situações críticas, em situações que o homem não pode resolver, para que ele viesse ser Deus, que ele viesse agir. Por exemplo, quando ele chama Sarai e Abrão para ser pai de uma grande nação, Sarai era estéril. E por que Deus chama uma estéril para ser mãe de uma grande nação? Porque Deus queria mostrar a Abraão e a Sara que Ele é o Deus que abre. É o Deus que providencia a gravidez. E ali Ele vai trazendo Israel no Egito, vai trazendo Israel depois do Egito. Ele vai trazendo esse povo em situações, colocando esse povo em situações que Ele poderia dizer assim: resolva se vocês podem. Deus colocou Israel no deserto depois que Ele tirou do Egito. Porque não existe ambiente melhor para Deus mostrar que Ele é Deus, é quando Ele coloca um homem no deserto. É quando Ele coloca o homem em um lugar que o homem não pode fazer nada. Tanto que Ele vai dizer lá nos profetas que Ele trouxe a Israel pelo caminho que nenhum homem poderia passar. Que nenhum homem poderia passar sozinho se não fosse a mão do Senhor. Era uma terra inabitável, deserto, sol escaldante. De noite 45 graus abaixo de zero, de dia 45 graus, quente mesmo. Mas diz que durante o dia Ele era uma coluna de nuvem para refrigerar este povo. Quando o povo sentia falta de água, aparecia água. E quando essa água era amarga, Ele tornava em doce. Quando o povo sentia vontade de se alimentar, que não tinha o que fazer, Deus providenciou o maná. O maná caiu do céu. Ele providenciou as cordonizes. Deus quer cuidar de mim e quer cuidar de você. E Ele não aceita que nos encurvemos, que busquemos socorro em outro lugar se não for diante dEle. Tanto que em Isaías 31, se eu não me engano, ele diz: ai daquele que desce ao Egito para buscar alimento e confia na mão poderosa do Egito. Irmãos, Deus, Ele quer cuidar de mim, quer cuidar de você. E agora o rei Acasias, que reinava em Israel e Samaria, ele vai se acidentar. Ele vai cair do quarto do palácio e vai ficar enfermo. Ao invés dele buscar a cura em Deus, ao invés dele buscar a cura naquele que pode, que cura, que liga as feridas, que abre ferida,
ele chama um mensageiro para ir lá perguntar a Baal-zebub, rei de Ecrom, o deus de Ecrom, ou seja, sim, o deus de Ecrom, a Baal-zebub, deus de Ecrom, deus da nação de Ecrom, se ele ia ficar sarado daquela doença. E Deus, que vê todas as coisas, que nada foge do olhar de Deus, Deus viu quando ele caiu, Deus viu quando ele ficou enfermo e estava observando a atitude dele no leito. Deus, esperando dele clamar por ele manda um mensageiro perguntar a Baal-zebub se ele ia ficar curado. Deus usa o profeta, desce aí, diga para Acasias, porventura não existe Deus em Israel, para ele ir se consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, da cama que ele subiu, ele não vai descer, certamente morrerás. A soberania de Deus, a grandiosidade de Deus em querer cuidar de mim e cuidar de você, não pode ser dada a outro. Pedi, dá-se-vos-á. Batei, abre-se-vos-á. Buscais e achareis. As bênçãos do Senhor enriquecem e não nos causa dores. Nós temos que entender, se eu e você estamos aqui nesta vida, ainda que passageira, foi a permissão de Deus. Você sabia, independente da sua religião, independente daquilo que você segue, você sabia que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus? Que a primeira fralda foi Deus que providenciou? Que o primeiro mingau foi Deus que providenciou? Que Deus tem providenciado para mim e para você? E às vezes nós somos tão ingratos, querendo transferir aquilo que é para Deus para outro. Eu me lembro que uma vez o filho do cantor Leonardo se acidentou e ficou na UTI. E nós sabemos que Deus é o Deus da UTI, das CTI, Deus é o Deus da emergência, Deus é além de tudo, Ele transcende tudo. Se Ele não for com a medicação não resolve nada. Se Ele não for com a quimioterapia não resolve nada. Se Ele não for com a radioterapia não resolve nada. Se Ele não for com a ampicilina não resolve nada. Então, Deus, Ele é que providencia para mim e para você. E aí o filho de Leandro ficou aquele dia na UTI. Quando sai da UTI, ao invés de agradecer a Deus pela sua beneficência, eles levantam uma imagem da Santa Bárbara para transferir aquilo que era para Deus. Irmãos, imagem de escultura, imagem de ferro, de barro, que é feita pela própria mão do homem, não pode curar ninguém. Não pode, eu já falei isso aqui uma vez, vou tornar a falar. Eu cresci na casa da minha mãe, que minha mãe não era evangélica, ela tinha uns santos de barro, e era eu que limpava eles. Dia de sábado, tirava a poeira da cabeça deles, trocava areia, que tinha uma areia, e depois um dia a luz raiou, e eu falei assim, como é que pode um Deus de barro, que malmente pode tirar a poeira da sua cabeça, da própria cabeça, que precisa de vela, senão fica no escuro, pode me livrar de alguma coisa? Toda honra, toda glória seja dada a Deus, porque dele, por ele
E para Ele são todas as coisas. Então, tá precisando de alguma coisa? Consulta a Deus em nome de Jesus. E hoje eu encerro com essa mensagem. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar.